Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre isto, sobre extrativismo, né? Os recursos naturais e exploração do espaço brasileiro. Então, quando a gente fala sobre recursos naturais e exploração, vocês apresentaram, né, todo esse processo de extrativismo mineral, vegetal e animal, a gente, esses recursos eles são explorados dessa maneira, eles são extraídos de alguma maneira da terra e são usados, né, principalmente na economia, principalmente para gerar lucro, gerar dinheiro. Então vamos lá, olha, eu tenho esses tipos de extrativismo, né? No extrativismo brasileiro, posso ter esse extrativismo aqui bastante agressivo ao meio ambiente. Todos eles podem ser agressivos se praticados de maneira incorreta. Mas o extrativismo mineral, ele causa uma degradação absurda do solo. Então, a degradação muito grande. Eu tenho aí a retirada de vegetação. Além disso, eu tenho processos erosivos muito intensos nesses lugares de extração, porque ele retira toda a vegetação. Além disso, o solo é explorado em várias camadas até chegar aquele minério desejado, né, retirado, e depois eles vão embora principalmente quando a empresa é clandestina ou quando não tem responsabilidade ambiental, deixa lá e fica lá, Deus dará, ou seja, na boa sorte, né? Vamos ver o que acontece. O que não pode, na verdade, esses projetos, a extração, qualquer tipo de extração, ela tem que ser pensada e planejada para ser feita. Então, olha, no início, né, quando os portugueses chegaram aqui, a gente tem esse tipo de extrativismo, né? Ou seja, a pesca era uma atividade muito corrente ainda é no nosso país. Nós temos muitos rios, os recursos hídricos aqui são abundantes, então se desenvolvem muitos peixes, o nosso litoral também é enorme. E aí a gente tem a pesca como um extrativismo. Além do esse daqui a gente pode chamar de extrativismo animal. Temos aqui o extrativismo vegetal, né? A seringueira, está sendo retirado o látex. Olha o quanto foi retirado já dessa seringueira para fazer a borracha. Temos aqui o açaí, né, também sendo colhido, não deixa de ser um tipo de extrativismo. Só que, olha, esse extrativismo vegetal, quando ele é praticado de maneira sustentável, é legal. As pessoas elas vão lá, retiram o que elas precisam, mas esperam o ciclo de cada coisa. Por exemplo, está no tempo dos peixes se reproduzir, eles não pescam, quando é feito de maneira consciente. Está no tempo dos frutos caírem para ter semente para nascer outras árvores. Então, eles vão lá e respeitam esse tempo de reprodução, tanto dos animais quanto dos vegetais. E a gente vai falar hoje sobre o extrativismo brasileiro, né? A Constituição de 1998 diz o seguinte, isso aqui eu traduzi a Constituição para vocês, tá bom? Só pode pesquisar e extrair recursos minerais mediante autorização ou concessão da União. Ou seja, o Brasil ele tem que conceder, que a gente chama União, o Brasil, né? Todo o governo que administra o território brasileiro, a gente pode chamar de União. Então, para você extrair recursos minerais já do solo, você precisa fazer uma pesquisa. Você precisa saber em que isso vai impactar. Então, até para fazer essa pesquisa, já que você tem um objetivo maior, que é chegar lá, extrair e explorar, você tem que ter um tipo de autorização da União, né? E tem que seguir essa Constituição. Olha, segundo os geólogos, o subsolo brasileiro ele é riquíssimo e nós exploramos muito pouco dele ainda. De acordo com as pesquisas, né, feitas por eles, mesmo com a constante retirada de minérios, né, de recursos minerais do nosso solo, desde 1500 que vem sendo retirado, vem sendo explorado, ainda assim nós só retiramos 2% o minério que nós temos aqui no solo brasileiro. Então, gente, ainda falta muito, mas muito mesmo para explorar. Olha, se a gente for colocar o Brasil O Brasil é enorme. O Brasil é enorme. Ele é, o top dos minérios. Cara, ele tem muito recurso. São muitos. O Brasil é o top dos climas. É o top de O tudo Brasil é aqui. o top Não sei porque a gente reclama tanto. de tudo. Agora, de política, Porque prefeito, tu ainda não presidente, estudou, aí já porque não é. ainda você não estudou, Ana Paula, os sistemas políticos de outros países, como por exemplo da Índia, ou da Coreia, ou
Ah, são A tantos Índia que eu também. tenho para te falar. Depois a gente vai falar no nono ano, quando vocês chegarem lá. Vocês vão Mas a estudar gente é um deles. cada sistema A gente político. é um deles. Sim, eu não estou dizendo que a Eu gente tenho não tem. certeza. Olha, a gente não estou dizendo que a gente não tem Eu sei, a senhora está dizendo que outras pessoas. outros países têm situações bem mais complicadas do que a nossa, né? Eu tô brincando, a gente reclama, a gente tem que mesmo que ser crítico, né? Acho que temos o direito e o dever de sermos cidadãos críticos dentro do nosso país, principalmente para melhorar. Nesse sentido de corrupção, principalmente, mas a gente também tem que olhar, né, o que anda sendo feito, o que melhorou. Essa questão histórica também do Brasil é muito importante em ser analisada. Então, mesmo assim, a legislação, essa Constituição, a Constituição é muito rígida para os países que têm minérios e que querem, e para as pessoas que querem explorar. Então, muito do nosso minério ainda assim é retirado clandestinamente, embora a gente tenha uma Constituição muito rígida para isso. Como medida de proteção, né, até o ano de 1997, como medida de proteção de quê? Medida de proteção da retirada clandestina dos nossos minérios, dos nossos recursos minerais. O minério foi controlado pelo governo através da Vale do Rio Doce. A Vale, lembra daqueles inúmeros acidentes que aconteceram lá em Minas Gerais com a Vale? Então, a Vale antes, ela era conhecida como Vale do Rio Doce. E ela sempre foi da natureza da Vale ser uma empresa exploradora de minérios. Então, como medida protetora, a Vale atuou aí como sendo uma empresa governamental por muito tempo. Ela foi criada junto com a Eletrobras, por exemplo, a Petrobras, como indústria de base aqui no Brasil para desenvolver o setor industrial do Brasil. Ela ficou responsável pela extração de recursos minerais. E ela foi usada também como uma arma pelo governo no sentido de maneirar, dar uma equilibrada, dar uma parada nessa retirada clandestina dos minérios. Bem, a Vale era uma empresa muito lucrativa, né, para o governo, mas sofreu privatização. Então a Vale deixou de ser uma empresa, né, pública para ser. Acorda, Ana Paula! Para ser uma empresa privada. A Ana Paula tá dormindo. Como é que pode? Não, dormir na aula online assim. Gente, vamos animar, vamos lá. Professora, foi só um momento, Foi só um professora. momento. Eu tô Não, prestando teve um momento aqui atenção. que o meu olho assim fez um. Não, seu olho Meu dormiu, olho seu olho pesou. fechou. E se a gente tivesse com um pincelzinho pra fazer uma maquiagem, faria um delineado top aí no seu olho. De boa. Esquece, esquece. Vamos lá. E aí a gente tem aqui as principais jazidas brasileiras, né? A gente vai falar sobre algumas das principais concentrações de minérios aqui dentro do nosso país. O quadrilátero ferrífero, né, é uma muito conhecida. Anotem essas jazidas aí, que eu vou falar para vocês, elas são muito importantes. Onde é a localização do quadrilátero ferrífero? É localizado em Minas Gerais, né, na região central, na verdade, do estado de Minas Gerais. É uma província mineralógica que produz metade do ferro do país. Então, essa província mineralógica ela é tão grande, mas tão grande, que ela produz metade do ferro do nosso país. Embora eu tenha outros recursos minerais também, ou seja, eu tenha outros minérios nesse lugar, mas o que predomina, o destaque dessa jazida é o ferro, o quadrilátero ferrífero, tanto que recebe esse nome. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, além do ferro, nessas jazidas a gente pode encontrar também manganês, bauxitas e cassiterita. Olha, a gente não. As grandes empresas que exploram, tá? Podem encontrar esses minérios aí. Diversas indústrias siderúrgicas estão localizadas próximo a essa jazida. Principalmente entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Entre o estado onde essas jazidas estão localizadas, que É pra escrever? vocês escrevem assim: principais jazidas brasileiras. Vocês deixam a linha e colocam um pontinho. Quadrilátero ferrífero é a que eu estou falando agora, mas aí vem outras. Aí você anota para você saber quais são, entendeu? Uhum, uhum.
Depois anota, então, para eu colocar todas logo. Professora, tirei print da tela. Ótimo, tá Pra bom. depois eu anotar. Eu Então, também. olha, tem um mapa bem legal aí, né? Tem um mapa do Brasil e tem um mapa aproximado de Minas Gerais que mostra o quadrilátero terrífero. Olha aqui, onde é que ele fica. Perto, próximo de Belo Horizonte, né? Aqui, Minas Gerais. Então, aqui, ó, né? É nessa parte aqui, nessas fronteiras aqui entre Minas Gerais e Espírito Santo, que eu vou ter uma concentração de siderúrgica que vão servir para retirar esse minério daqui. Então, também ela é conhecida como, ele é conhecido o quadrilátero ferrífero como Vale do Aço ou Vale da Morte. Então, é conhecido como Vale da Morte por causa da poluição ambiental que causa. Vocês vão ver que esses lugares, essas jazidas de destaque que foram exploradas, causaram muitos impactos ambientais. Porque para me explorar, como eu falei para vocês, eu preciso retirar a vegetação, o solo é muito agredido, os processos erosivos são intensificados nesses lugares. Então, tem muitas consequências nessas jazidas, nesses lugares de exploração. Alguma dúvida até aí? Não. Opa, vamos lá. Projeto Carajás é o próximo, né? A próxima jazida que a gente vai falar. Então, já o Projeto Carajás, ele está localizado, né, no sudoeste do Pará, exatamente na Serra do Carajás, tanto que recebe esse nome. É uma gigantesca província mineralógica. Na verdade, é a lista localizada a maior província mineralógica do mundo, que foi encontrada entre os rios Xingu e Araguaia pelo geólogo Breno Augusto. Olha que esse Breno Augusto, ele foi top, menino, bem top mesmo. Ele encontrou a maior jazida mineralógica do mundo. E aonde foi? E aonde foi? Aonde? Na África. Não, gente, o rio Xingu. Brasil. Peraí, vou de novo. Aonde foi? Aí no Brasil, Onde gente. foi o quê? Foi aqui no Brasil encontrada a maior província mineralógica do mundo. Foi aqui, no top, dos tops. Ah, Isso encontrou o tá. Eu futilheiro. vi a origem dos países. Ana Tem Paula, tu uma não sabe. teoria que a África Ana Paula, hoje é 3/11/2020, a gente tá no ano 2020. Cristo já voltou, tá bom? Só localizando você na Terra, viu? Só localizando. Se localiza aí para voltar para essa aula de geografia hoje. Viu? Não, eu tô prestando atenção, só que eu não entendi direito o que a senhora falou. Não, eu estou dando aula de recursos minerais, né? De recursos energéticos, minerais, toda essa questão aqui. Tu tá indo no primeiro ser humano que saiu da África para povoar o mundo. Eita, na pau. Vamos lá. Então, é uma gigantesca província mineralógica, né? Foi encontrado o Breno Augusto, super meu amigo, mentira, né? O Breno Augusto, geólogo, ele descobriu essa grande província mineralógica entre os rios Xingu e Araguai, perdão. As pesquisas foram incentivadas principalmente por quem? Pela companhia transnacional chamada United States Steel. Então, essa companhia transnacional era quem explorava principalmente esse projeto Carajás aí, e essa jazida, essa enorme jazida encontrada pelo Breno Augusto. Gente, vocês vão ver à medida que a aula vai passando, que muitas companhias estrangeiras, elas vieram aqui e exploraram bastante o nosso país. Mas exploraram muito. Esses recursos minerais foram mandados para fora, ou seja, foram exportados em sua maioria. Há alguma dúvida? Não. Então, essa descoberta, né, dessa grande jazida mineralógica, ela foi... Alguém mandar aí no chat de novo, que eu não consegui abrir. Como sempre. Mandaram não. Tá. Essa descoberta, né, dessa grande jazida mineralógica, ela foi feita principalmente em um tempo onde os países, as grandes potências, como os Estados Unidos, Japão e alguns países da União Europeia, começaram a sentir a necessidade de buscar minérios em outros lugares, já que suas colônias já não produziam o suficiente,
né, para dinamizar a produção industrial nesses países. Então, essa descoberta foi feita aqui no Brasil em empresas transnacionais, né, como a United States Steel. Elas vieram e pegaram os recursos mesmo, levaram os minérios. Havia o esgotamento das jazidas em várias colônias, por isso que esses países como Japão, Estados Unidos e alguns países da União Europeia se interessaram, né, nessas jazidas aqui no Brasil. Houve um consórcio também entre Carajás e as empresas transnacionais. Ela foi explorada, né, em consórcio entre a Amazônia Mineração S.A. e a United States Steel. Então, a exploração da Serra do Carajás, essa grande jazida... Ana Paula, um copinho de café com leite cai bem. Na verdade, que é leite não, só café, no seu caso hoje. Então, você dormiu bem, Ana Paula? Maratonou ontem? Não, professora, eu dormi cedo, por incrível que pareça, eu dormi cedo. Tomasse já café, Ana Paula? Vou lhe consultar agora, né? Oi? Você tomou café já? Não. É isso que está faltando na sua vida. Quando terminar essa aula, corre e toma uma xícara de café, por Cristo. Então vamos lá. Eu vou ter que fazer ainda. Em Vai ter que ferver a água. Em 1977, né, esse projeto Carajás, Red Bull dá infarto, gente, não tomei isso não à toa. Em 1970 e 1977, o Carajás foi explorada por um consórcio entre a Amazônia Mineração S.A. e a United States Steel. Então, a exploração dessa grande jazida não estava mais só a cabo do Brasil, mas do Brasil, né, da Amazônia Mineração S.A. e dessa empresa transnacional. Aí chegou a queda do preço do ferro, né? O preço do ferro caiu. E a necessidade de capital e infraestrutura também era muito grande para essas empresas, a Amazônia Mineração S.A. Então, a Amazônia, a sua mineração S.A. saiu dessa união com a United States Steel. Após a sua saída, a Vale do Rio Doce pensou, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, isso não pode ficar desse jeito. Então, ela criou um projeto chamado Amazônia Oriental, que investia no minério nos minérios, sim, no minério de ferro e nos outros que eram encontrados ali, mas investia também em outras fontes de lucro, como a agropecuária, por exemplo, e a madeira. Então, foi explorados potenciais agropecuários, quase não sai, e madeireiros daquela região também, além dos recursos minerais. E aí eu tive, então, a consolidação do que a gente pode chamar hoje de Projeto Carajás. Alguma dúvida até aí? Outra jazida bem importante é a Vale do Rio Trombetas, né? Então, explorada a partir de 66, né? Era uma grande jazida de bauxitas, era o minério encontrado ali, então vejam que saiu do minério de ferro, né? E chego na bauxita. Explorado também pela mineradora estrangeira, mas aí era do Canadá, chamada Alcan, era a mineradora que explorava a bauxita lá do Vale do Rio Trombetas. Entre 1970 e 1980, os governos militares decidiram entrar também nessa jogada, né, e começaram a ocupar a região e desenvolver uma infraestrutura necessária para escoamento do minério, da bauxita encontrado ali. Então, toda a infraestrutura criada ali nessa região, né, na Amazônia Oriental, no Vale do Rio Trombetas, ali na região norte também, o desenvolvimento dessa estrutura foi feita principalmente para escoamento desses minérios. Então, uma rede de transporte não foi feita exatamente, não foi construída exatamente ali para circular pessoas, mas sim produtos, no caso, os minérios. E aí a gente teve esse projeto Carajás Trombeta, né? Para as empresas foi lucro. Esse projeto, a gente falou do projeto Carajás, depois do projeto Trombetas, e aí a gente tem que ter a visão de que, para as empresas que investiram nesses lugares e que pegaram esses recursos minerais, isso pode ser chamado de lucro. Mas, para o meio ambiente, eu posso dizer que foi uma devastação ambiental ali. A instalação dessas indústrias, ela gerou muita destruição. Olha, principalmente porque foi necessário, para essas indústrias se instalarem ali, foi necessário criar grandes fontes de energia. Então, precisa de energia para que essas indústrias funcionem.
A Sociedade Empresarial Centrais Elétricas do Brasil, S.A., chamada, conhecida, eu acho que vocês já ouviram falar de Eletrobras. Já ouviram falar? Não? Já, né? Era antes da Equatorial, a gente tinha a Eletrobras. Sim, sim. Claro, a gente tinha que pagar as contas, né, antigamente. Ainda tem, né? Pois é, então, mas agora a energia Aí faliu. é pela Equatorial. Então, antes era a Petrobras, né, quem administrava essa questão da energia aqui no Brasil. O que foi que ela fez? Olha, disseram que precisava de energia ali no projeto Carajás Trombeta. O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode entrar nesse projeto? Olha, vocês podem produzir energia, né, já que vocês foram criados para isso. Então, a Petrobras foi lá, devastou a floresta, destruiu a floresta para criar hidrelétricas. Então, uma no Rio Tucuruí, né, a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, e de Balbina, no Rio Uatumã. Então, foram construídas duas grandes hidrelétricas, e essas hidrelétricas geraram grandes impactos ambientais. Na verdade, essas construções acarretaram os maiores desastres ambientais do país, a construção dessas duas hidrelétricas, a Tucuruí e a Balbina. Dá até para botar o nome do cachorro, Tucuruí e Balbina, tá vendo? Para não esquecer na hora da prova. No meio aí um bichinho com esses nomes. Outra jazida bem importante é a da Serra do Navio, localizada na região central do Amapá, às margens do rio Amapari. Tá travando mesmo a internet. Tá chovendo aí em Arapiraca, porque aqui tá chovendo desde ontem. Tava, mas agora tá sendo nublado. Aqui não tá não. Então, olha, a localização é no Amapá, dessa Serra do Navio, se eu colocar na prova. Onde é que fica a Serra do Navio? Amapá, região central do Amapá, à margem do rio Amapari. Vejam que essas jazidas são encontradas principalmente à margem de rios. Principalmente a margem... só um minutinho, alguém mandou no chat, eu fui ver, e aqui travou. Essa jazida já é rica em manganês, enquanto a do Carajás era em ferro. Olha, a do Carajás, rica em ferro. A do maciço Urucum era rica em manganês. E a Serra do Navio também em manganês. Então, eu tenho aí uma diversidade mineralógica muito grande. Eu tenho depósito de ferro, manganês, bauxita, ouro. Então, são vários minérios dentro do território brasileiro. Já a Serra do Navio, né, a principal fonte de recursos minerais era o manganês. A exploração ocorreu no governo de Eurico Gaspar Dutra, através da indústria e comércio de minério ICOME. A ICOME associou-se também a outra empresa transnacional e começaram a explorar muito essa região. Então, vejam que a exploração dos minérios do nosso país, elas ocorreram em pontos estratégicos, ou seja, pontos onde eram abundantes os recursos minerais, ainda são abundantes, ainda a gente tem muito. Como os geólogos pesquisaram, a gente só explorou 2% desses recursos até agora, né, de todo o recurso que a gente tem dentro do país. Mas a gente não explorou sozinho isso. Vejam que grande parte dos nossos recursos minerais foram mandados para outros países. Outros países vieram aqui, exploraram e levaram. Gente, com isso a gente termina essa parte dos recursos naturais e exploração do espaço brasileiro. Dos recursos minerais, eu estou falando, porque a gente ainda vai chegar hoje eu estou travando. Agropecuária. Alguma dúvida até aí? Não. Deixa eu pegar a chamada de vocês. Eu vou só fazer a chamada, vocês já podem irem, eu vou liberar vocês, para ver se a Ana Paula consegue fazer o café dela, né, gente? Vamos apoiar a Ana Paula hoje, né, nesse dia, com essa causa, eu acho que é importante. De que é a próxima aula? Eu não sei não. Acho que é do jeito. Mudou o horário todo dia, Para então na aula nunca de sei. história, que é top também, eu adoro história. Para na aula de história, a Ana Paula está Eu firme e gosto, forte lá com mas- o professor Geivson.
Meu pai tem uma xícara assim de café. Vou fazer assim pra ficar tomando. Acauana, Alicia, Ana Paula, Antônio. Presente. Presente. Já podem sair quem eu for chamando, tá bom? Arthur, Presente. Jefferson, José Alberto, José Vitor, Presente. Kathleen. Tudo bem, José Vitor? Entendeu a aula? Kathleen, Larissa, Luiz Arthur. Presente. Luiz Arthur está? Eu tô presente. Maria Aparecida, Maria Clara, Presente. Maria Luísa Paulino. Maria Luísa Paulino está? Presente. Maria Luísa Belarmino. Presente. Mariana Rodrigues. Só um minuto eu boto no chat. Mariana? Eita, que legal. Oi, Mariana. Miguel. Oi, você por aqui. Miguel. Paloma. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Iago. Presente. Poliana. Poli. Rafael foi transferido. Raíssa. Rian. Presente. Uiane. Presente. Prontinho, gente. Até amanhã. A gente se encontra. Tchau. Tchau.